Olá, internet espectadores, eu sou o Bruno Germano e hoje vamos fazer um vídeo diferente. Eu acho que eu nunca fiz um vídeo como esse. É um vídeo sobre listas, mas é uma lista diferente. Fica aí pra ver. E eu já falei em outros vídeos do que programador faz, como que é trabalho de programador, como é o dia a dia de programador, já fiz até paródia de um dia na vida de um programador. E já fiz muitas listas também de softwares que eu uso durante o meu dia a dia como programador. Mas esse vídeo aqui vai ter uma lista diferente. É uma lista falando sobre os softwares não óbvios que eu uso no meu dia a dia como programador. Ou seja, tem aqueles softwares, aqueles programas óbvios, tipo VS Code, Terminal, GitKraken e tudo mais, que eu já falei no vídeo passado. E tem alguns softwares que eu uso no meu dia a dia como programador, que são os softwares que eu vou te mostrar hoje, que não são óbvios, que acabam me dando mais produtividade, agilizando algumas coisas que eu faço e economizando o meu tempo. Então eu vou te mostrar aqui, um por um, são 5 softwares, então vamos lá pro primeiro. O primeiro aqui é o Wakatime. Eu acho que eu já falei do Wakatime no meu Twitter ou no meu Instagram em algumas vezes, mas o Wakatime, olha aqui, eu vou te mostrar. Ele é um dashboard para programadores e programadoras. Basicamente o que você faz? Você instala ele dentro do seu VS Code, Sublime, sei lá, JetBrains, o que você usar aí para programar, e ele vai começar a coletar dados do que você tá fazendo. Então ele vai saber qual projeto você tá fazendo, qual arquivo você tá editando, que tipo de extensão é aquele arquivo, que tipo de linguagem, e vai começar a coletar dados e mostrar para vocês um gráfico mais ou menos assim. Ele vai falar quantas horas você realmente trabalha em cada programa, quantas horas você programa numa linguagem, quantas horas você programa em outra, quantas horas você usa um editor, em quanto tempo você trabalhou naquele projeto escrevendo código. E aí ele vai montar um dashboard bonitão, além de mandar toda semana um e-mail falando quantas horas você gastou em cada projeto, em cada linguagem, em cada editor e tudo mais. A versão gratuita dele só retém dados de 7 dias, ou seja, uma semana. Então toda semana ele reseta, zera tudo e começa a te mostrar do zero tudo que você tá trabalhando. Mas se você pagar, você tem uma retenção de dados mais longa, além de várias outras funcionalidades. Então eu deixo aqui, ó, o Wakatime, é esse daqui, ó. É muito legal, olha isso, funciona com todos esses editores, ó, sério. Eu basicamente uso VS Code e Sublime, mas olha o que tem aqui, cara. É muito legal e eu uso ele para avaliar quanto tempo eu tô me dedicando para cada linguagem, quanto tempo eu tô me dedicando para cada projeto e assim vai. É bem legal, eu uso toda semana e toda semana eu avalio meus dados. O segundo aqui é o Toggl. Esse aqui é quem denuncia aonde eu tô gastando ou até desperdiçando meu tempo. O Toggl, ele basicamente é um time tracker, ou seja, ele vai acompanhar o que você tá fazendo e por quanto tempo você tá fazendo. Você consegue instalar ele no seu computador, instalar no seu browser e utilizar ele até dentro do seu gerenciador de tarefas. Sei lá, pode ser o Jira, Monday, Asana, Trello, o que você usar aí, eles têm integração. Basicamente, você instala um plugin no seu browser e ele começa a integrar e acompanhar tudo que você faz. Até mesmo GitHub, Issue Tracker, Gmail, Calendar. É sério, ele se integra em muitas ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia. Então, o que ele vai fazer? O Toggl Tracker, que é o que eu tô falando aqui, ele vai te mostrar quanto tempo você se dedicou àquela tarefa. O Toggl Tracker, ele basicamente liga e desliga. Tipo aqui, ó, o meu tá instalado aqui no meu plugin, ó, tá aqui o meu Toggl Tracker. Tá vendo? Eu posso vir aqui, ó, fazer gravando vídeo. E aí eu ligo ele. Pum! Aí ele começa a contabilizar aqui. Eu configurei, mostrou aqui 45 minutos, porque é a próxima funcionalidade dele que eu vou falar. Eu configurei para ele funcionar já com um Pomodoro. Então, o meu Pomodoro é trabalho 45 e descanso 5. Então, ele já inicia o meu Pomodoro aqui, e aí ele vai colocar aqui. Eu posso fazer aqui, ó, pum, parei de gravar vídeo. E aí ele mostra, ó, você tava gravando vídeo por 18 segundos. Ah, não, ó, vou retomar essa tarefa. Pum. E aí ele mostra aqui. É muito legal. Isso daqui, ó, essa é uma das ferramentas que fez eu entender como eu trabalho. Basicamente, eu comecei a usar ele em quase tudo que eu faço. E com isso, eu consegui identificar o quanto tempo eu realmente passo trabalhando, o quanto tempo eu passo desperdiçando meu tempo, o quanto tempo eu trabalho em coisas que agregam valor pro meu trabalho ou pro meu dinheiro, ou quanto tempo eu trabalho para coisas que não estão gerando valor nenhum. Sério, o Toggl é como se fosse a inteligência do meu tempo.
Sério, eu adoro essa ferramenta. Eu vou continuar usando muito tempo. E além de você poder instalar ele no seu Mac, no seu Windows, no seu Linux, ele manda notificação, tem plugin para browser também. Você também consegue instalar no seu celular e usar os próprios widgets dele na tela, vamos dizer, na sua home screen, tanto no iPhone quanto no Android, para falar, putz, eu estou fazendo isso. E aí você marca, você não precisa nem estar perto do computador. É uma mão na roda e é muito legal que lá você consegue organizar em projetos, clientes e ver em quanto tempo você está se dedicando a cada projeto. Você consegue criar tags de atividades, por exemplo, eu posso falar aqui, ó, que essa tag aqui, ó, eu posso adicionar, tá vendo? Ó, tenho meus projetos aqui, ó, tô falando que eu tô trabalhando pro OBG e eu estou fazendo, ó, tá vendo? Essas foram as tags que eu criei. Back-end, dev, documentation, tal. Eu vou falar que estou fazendo vídeo, tá vendo? E aí, ó, ele já vai gravar que eu estou trabalhando no projeto OBG. Projeto OBG é aqui, ó, esse canal maravilhoso, o Bruno Germano. É muito legal o Toggl, sério. Depois que você começa a usar o Toggl e começa a entender sua rotina, o seu tempo, sua vida muda. Vamos pro terceiro software, que é o Obsidian. Sério, esse é um software muito legal. Sério, quem me acompanha há mais tempo sabe que todas as minhas anotações são em Markdown. Seja no papel, seja no computador, seja, sei lá, dentro do Obsidian, dentro do Google Docs. Quem me acompanha sabe que eu escrevo até roteiro de vídeo usando Markdown, seja no Google Docs, no Word, onde quer que seja. A grande coisa é, ele é um software multiplataforma, então você vai conseguir instalar ele no Mac, no Linux, no Windows, no iPhone, no Android. E além dele ser um processador de texto Markdown, vamos dizer, tá vendo que é isso aqui? Ele também se organiza de uma maneira muito, vamos dizer, simples, que pastas e arquivos. Só que ele grava tudo isso dentro de uma pasta do seu computador. Então, dentro da pasta do seu computador, tem realmente pastas e arquivos. Não tem, tipo, um banco de dados ou um vault cheio de arquivos onde você não consegue acessar. E aí, o que eu faço? Eu coloco essa pasta dentro de um lugar onde é compartilhado com todos os meus computadores. Então, eu consigo instalar o Obsidian no Windows, consigo instalar o Obsidian no Mac, consigo instalar o Obsidian no Linux, consigo instalar o Obsidian no iPad, no iPhone, no Android, onde quer que seja. E todas essas pastas estão compartilhadas entre si e eu consigo ter acesso aos mesmos arquivos, independentemente do computador que eu tô trabalhando. Isso já torna o meu trabalho assim, ó, mão na roda. Eu não preciso de internet, eu não preciso de browser, não preciso de nada. Ele já tem algumas funcionalidades a mais muito legais, como esse visualização de gráfico, essa hierarquia de informação, tem algumas buscas, tem calendário, mas você consegue adicionar vários outros poderes a ele. E eu uso muitos plugins, sério, um dia eu vou fazer um vídeo só sobre o Obsidian. Uma coisa boa, ele é gratuito, você consegue usar todo o software, todas as funcionalidades, todos os plugins de maneira gratuita. Ele tem uma versão paga, mas é só para você usar o sincronismo do servidor deles. Então, se você não quiser usar que nem eu, uma pasta compartilhada entre todos os computadores e tudo mais, você pode usar o Sync, que é esse menuzinho aqui, e você paga quase $100 por ano para usar todas as funcionalidades dele. Além dele sincronizar todos os seus arquivos, todas as suas informações anotadas aqui e tudo mais, ele tem um lance que chama Publish, que você só tem acesso pagando mesmo, onde você consegue publicar um site utilizando o Obsidian, ou seja, você consegue montar toda a sua estrutura de informação. Na verdade, eu tô vendo aqui que você paga um pouquinho a mais para usar o Publish. Você usa toda a estrutura do Obsidian para criar, vamos dizer, um site de conteúdo. Pode ser uma documentação, pode ser um livro, pode ser o que você quiser. E aí você consegue usar ele. Sem você pagar essas funcionalidades, tanto o Sync quanto o Publish, você não consegue, vamos dizer, usar o botão de publicar. Mas, no fundo, o que você tem lá dentro da sua pasta de arquivos? Um monte de arquivo Markdown que você consegue integrar outros projetos open source para transformar tudo aquilo numa documentação, por exemplo. É muito legal. Então, ó, voltando aqui, além de ele ser muito leve, vamos dizer, ter uma interface minimalista assim, uma das coisas mais da hora é que esse software é feito apenas por 2 pessoas. Sério. A equipe de desenvolvimento deles é composta por 2 pessoas. E isso torna tudo isso daqui muito mais legal, sério. Pequenos desenvolvedores que desenvolvem softwares que realmente agregam valor no nosso dia a dia, criando ferramentas que a gente possa usar de verdade. E o Obsidian é um exemplo deles. Baixa ele agora, sério. Com internet, sem internet eu consigo trabalhar no Obsidian, é muito legal. O próximo aqui é o Peak, é um software só para Linux, você consegue instalar ele em vários lugares, é um software open source, eu tô aqui no GitHub deles, eles não tem nem página para você conhecer o Peak ou instalar e tudo mais. O Peak, a grande funcionalidade dele ele captura a sua tela e transforma aquilo em um GIF. Então eu posso vir aqui, ó, vou até usar o meu Peak aqui, ó, ao vivo, ó. Eu uso o Peak aqui, ó, eu posiciono
essa janela onde eu quiser, tá vendo? Então eu vou posicionar aqui do tamanho que eu quiser e tal. Ó, vou posicionar aqui, ele me mostra o tamanho. E aí eu gravo aqui as a GIF. Aí ele dá um 3, 2, 1. E aí eu posso começar, ó, tá vendo? Scrollar, tal. E aí eu clico aqui, aí ele vai recarregar essa página. Toda essa área de captura aqui, ó, aí ele vai pedir para salvar, eu vou salvar em vídeos, beleza? Toda essa área de captura aqui, ó, vou até fechar o pique aqui, ó, vamos lá no vídeos. Ó, ele fez aqui, ó, ele cria um GIF daquilo que a gente tá fazendo. Isso daqui é uma mão na roda pra mim. Sério, várias vezes eu preciso explicar pra alguém o que eu tô fazendo, ou eu preciso mostrar como que eu resolvi algum problema e tudo mais. E eu não quero, vamos dizer, fazer um vídeo, capturar minha tela, ficar escrevendo, vamos dizer, mensagens imensas, dando passo a passo de como fazer alguma coisa. Eu simplesmente abro o pique, gravo a tela, alguns segundos da minha tela, eu não preciso nem gravar a tela inteira, só aquele trecho de tela que eu preciso mostrar e envio para as pessoas. Sério, quem trabalha comigo recebe muitas vezes eu capturando minha tela, transformando isso em GIF e compartilhando. Eu já até usei isso em material de vídeo, em alguns vídeos, às vezes eu capturo esses GIFs e coloco em vídeo também, mas em geral é uma ferramenta que eu uso para compartilhar soluções e para me comunicar de maneira assíncrona durante o meu dia a dia como programador. Uma pena que o Pix só funciona para Linux, mas se você usa Linux aqui, ó, dá para você instalar um Flatpak, Snap, AppImage, Ubuntu, Elementary OS, Debian, sério, dá pra instalar em um monte de distribuição de Linux aí e você captura sua tela facinho, facinho, facinho. É bem legal, sério. Eu uso muitas vezes durante a semana. Não vou dizer que eu uso todo dia, mas durante a semana eu uso várias vezes. E por último, eu vou falar do Clockwise, que é esse aqui. Mas antes eu preciso te dar um contexto. Desde o final do ano passado eu fiz uma transição de carreira, eu não sou só desenvolvedor, engenheiro de software agora, eu também sou um Developer Advocate. Uma longa história resumida, basicamente Developer Advocate, além de programar, ele também produz conteúdo e interage com a comunidade de software, seja dentro da empresa ou fora da empresa. Que é basicamente o que eu já vinha fazendo há muitos anos, eu só transformei isso agora numa oportunidade, eu trabalho numa empresa fazendo isso. Criando conteúdo, integrando com a comunidade e criando código também, escrevendo código e programando. Só que lá, trabalhando como Developer Advocate, eu tenho muito mais tarefas durante a semana para fazer do que simplesmente algumas demandas de funcionalidades de desenvolver alguma coisa e tudo mais, que são coisas que demandam bastante tempo. Tipo, você vai criar uma funcionalidade nova no sistema da empresa, você vai ficar 3 dias, 4 dias, 5 dias, dependendo do que for, você vai ficar semanas trabalhando naquilo. Só que eu, como Developer Advocate, eu tenho algumas coisas, tipo, muitas reuniões para participar, eu tenho one-on-one, né, reuniões pontuais com algumas pessoas da empresa, eu tenho que criar conteúdo na empresa, então eu tenho que escrever artigos, tenho que fazer vídeo, tenho que gravar podcast, editar podcast, além de também estar programando algumas coisas. Isso tudo faz com que minha agenda fique meio caótica. E aí me apresentaram o Clockwise. Sério, mudou minha vida. O Clockwise basicamente é um secretário ou uma secretária automatizada para gerenciar a sua agenda. Você fala lá a hora que você vai trabalhar, a hora que você vai almoçar, quanto tempo da sua agenda semanal você quer usar como focus time, ou seja, como horário que você vai se dedicar e focar em programar, em editar, em criar conteúdo, escrever e tudo mais. E quanto tempo você disponibiliza para que os outros façam reunião, para que as pessoas possam marcar reunião com você e tudo mais. O Clockwise faz tudo isso de uma maneira automática. Sério, parece mágica, mas não é. É tecnologia. Por exemplo, o meu almoço, eu falo que eu posso almoçar entre meio-dia e as 2 horas da tarde. Então eu tenho aí 2 horas. Só que eu falo que eu preciso, no mínimo, de 45 minutos de almoço e, idealmente, 1 hora de almoço. Então eu tenho, vamos dizer, 2 horas para almoçar, entre 45 e 60 minutos para almoçar. O Clockwise automaticamente, de acordo com a minha agenda, marca os horários do meu almoço e protege aquele horário, para que ninguém marque reunião, para que ninguém espere nada de mim e vai lá e reserva como horário de almoço. A mesma coisa com algumas reuniões. Eu falo, essa reunião aqui tem um horário flexível. Eu preciso falar 30 minutos com essa pessoa. O próprio Clockwise vai encontrar um espaço na minha agenda e na agenda da pessoa que eu preciso, de uma maneira flexível e automática. Ele fala, ó, o melhor horário para vocês se reunirem é esse daqui, e ele já cria o evento, já marca. E se alguma outra coisa acontecer, vamos dizer que a pessoa com que eu vou me reunir marcou uma reunião e o calendário dela tá ocupado naquele momento. O próprio Clockwise vai lá e reagenda aquela reunião. Sério. Ele faz tudo isso de forma automática. A única coisa que ele faz é me mandar uma notificação por e-mail falando, ó, reagendei essa reunião pra você. Sério, eu uso o Clockwise muito.
muito. E aí outra coisa legal é que você consegue dentro do Clockwise também colocar alguns compromissos que você quer fazer. Por exemplo, eu tenho terapias de quarta-feira, eu tenho que ir na academia todos os dias e coisas assim. E ele mesmo vai encontrando espaço na minha agenda e marcando essas coisas. Então eu tenho horário de terapia, tenho horário de escrever, tenho horário de programar, tenho horário de gravar e editar podcast, tudo lá. E ele, o próprio Clockwise, vai gerenciando a minha agenda e marcando as coisas. A única coisa que eu tenho que fazer é acordar de manhã, tomar meu café, tudo, começar a trabalhar e ver a minha agenda, o que tá pra acontecer. Clockwise é pago, você tem uma versão gratuita, que é a que eu uso, você tem algumas limitações, você tem, 75 automações por semana. Isso já é mais do que suficiente. Eu confesso que em algumas semanas eu cheguei nesse limite e perdi todas as funcionalidades, porque quando você atinge isso, ele para de funcionar, em geral. Mas os outros também são bem acessíveis, tipo $6 o Pro, e aí você consegue usar ele quase que ilimitado. E o legal é que, pelo menos na minha empresa, existe a flexibilidade de você pedir reembolso por isso. Então, conforme eu tô estourando, vamos dizer, essas funcionalidades, esses limites do gratuito, vou pedir pra minha chefe me reembolsar desse daqui, porque tem me ajudado bastante, sério. E esse momento de transição, onde eu não dependo mais de um board com tarefas pra ser feita, e sim de uma agenda, o Clockwise tem sido meu melhor amigo nessa transição de carreira, sério. Então, recapitulando aqui os softwares que eu comentei com você, o Akatime, o Toggl, o Obsidian, o Peak e o Clockwise. 5 softwares aí não óbvio que me ajudam no meu dia a dia como programador. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like e eu tenho certeza que você vai gostar desse outro vídeo que eu deixei aqui. Não se esquece também de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, assim você não vai perder nada do que vai rolar por aqui. Comenta aí embaixo as ferramentas não óbvias que você usa durante seu dia a dia como programador para fazer o seu trabalho. Eu adoro conhecer ferramentas novas, adoro testar coisas novas, então deixa aí para eu testar também. Então, clica nesse vídeo aqui e me encontra lá do outro lado, porque esse vídeo aqui já acabou. Tchau!